Então, muito boa noite a todos e todas. Estou aguardando aqui a entrada da nossa vice-presidente, Evelise, para que a gente possa iniciar essa primeira edição Educar ao Vivo desse ano. E aí, Evelise, Oi, tudo como é que bem? tá? Tudo bom? Tudo bem. Boa noite para ti aí. Esses primeiros minutos são tensos, assim, sempre tem uma coisa que pode dar errado, né? Mas aí hoje deu tudo certo. Vou pedir só para tu posicionar um pouquinho melhor o vídeo, estou fazendo o mesmo aqui para a gente ficar no centro da, dessa tela aí. Tô E bem, sim? é, melhorou. Eu aqui vou levantar o meu um pouquinho aqui para que a gente possa. Aí, acho que melhorou um pouco. Mas então, né, uma boa noite, né, a todos e todas. Né, uma boa noite para ti também, Evelise. Iniciamos hoje, né, ou seja, damos sequência a um projeto, né, que criamos no ano passado, né, que é o Cal Vivo, né, as nossas lives, ou seja, os nossos bate-papos sobre temas variados, né, que tenham interesse do CAL, das entidades, dos arquitetos, da profissão. Iniciando esse primeiro, ainda, infelizmente, né, nesse tempo de pandemia, no momento, inclusive, de agravamento, né, da pandemia. Esse é um projeto que nós criamos exatamente para manter um canal de comunicação durante esse período de isolamento, né, as pessoas em casa, adaptando, né, a sua forma de trabalho. Então, isso nos pareceu que seria algo temporário e a gente percebe já que, né, permanece por algum tempo. Registrar também, né, infelizmente, né, todos nós temos aí perdas importantes de amigos, de familiares. Gostaria de deixar registrado, né, quem sabe até dedicar esse programa ao nosso conselheiro Irã Fernando da Rosa, né, um grande amigo, né, pessoal meu, um grande amigo de muitos arquitetos, uma liderança das nossas entidades e que faleceu nesse período, né, vitimado exatamente pela Covid. Uma pessoa jovem e saudável, né, que infelizmente nos deixou nesse período. Todos nós temos histórias aí de parentes, amigos próximos, né, que enfrentaram, infelizmente não conseguiram vencer, né, essa doença. Então é importante que a gente mantenha, redobre, né, os nossos cuidados até que a gente tenha condição de vencer essa doença pela vacina, pelo um tratamento, né, que seja mais seguro. Eu queria, Evelise, primeiro a gente fazer uma apresentação nossa, né? Estamos iniciando aí o primeiro Cal Vivo, né, desse ano. Né? Eu sou o Thiago, né, sou arquiteto urbanista, formado na URGS. Tive um período também fora do Brasil, né, estudando e trabalhando. Né? Fiquei 4 anos morando em Barcelona, depois retorno ao Brasil e tenho hoje, né, desde então, um escritório de arquitetura voltado ao tema do planejamento, do urbanismo, né, projetos também de arquitetura institucional, patrimônio. Né, essa é a nossa praia. Né, milito também no IAB, né, desde muitos anos, né, fui das diretorias, cheguei a ser presidente do IAB, né, o que me trouxe também, junto, né, com esse grupo, né, bacana aí que a gente lidera, nos trouxe a trabalhar dentro do CAL também. Então hoje, né, eu estou como presidente do CAL,
né, reeleito nessa gestão, e a nossa colega Evelise é a vice-presidente do CAL, eleita, né, também para essa gestão. Então, eu queria, Evelise, vamos fazer uma apresentação, depois a gente entra aí nos nossos temas, né, da live de hoje. Sim. Bom, eu sou Evelise Menezes, eu me formei também na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas, eu sou de lá, sou nascida em Pelotas. Tive bastante tempo fora de Pelotas, fui morar no Rio de Janeiro, atuei em diversas áreas da arquitetura e depois, assim, há 18 anos voltei para o Rio Grande do Sul, mas sempre ligada ao IAB, né? Eu sempre me encontrei nessa parte das entidades e sempre gostei de trabalhar em prol da cidade, enfim. E atualmente eu faço parte, eu sou vice-presidente também do Núcleo de Arquitetos do Instituto do IAB, né, do Rio Grande do Sul. E aí eu moro em Rio Grande atualmente e o nosso núcleo é bastante atuante aqui em várias áreas da arquitetura. Então, sempre trabalhando nessas áreas, no que tange a arquitetura e o urbanismo. Não, bacana, Evelise. Amanhã temos, né, uma reunião do Fórum das Entidades, né, que estamos reunindo aí mais de 40 entidades já de todo o estado do Rio Grande do Sul, além das nossas entidades estaduais, nacionais, né, estaduais com representação aqui no Rio Grande do Sul, entidades mistas, núcleos do IAB, entidades específicas, né, temáticas, né, da área do patrimônio, da área da arquitetura hospitalar e outras. Então, um trabalho que acho que é um trabalho importante também de ajudar nessa organização dos arquitetos em todo o estado. Hoje o nosso tema é um tema inicial, ou seja, estamos abrindo, né, os trabalhos, estamos iniciando também uma gestão. A gestão no CAL são de 3 anos, né, tivemos a eleição agora no final do ano passado, tomamos posse em janeiro, e estamos iniciando a nova gestão, passado esses 3 meses, né, de transição, de organização da gestão, estamos colocando na rua, né, alguns dos nossos projetos. É importante também, eu acho, como para marcar, né, esse início, é a gente um pouco explicar mais uma vez, isso nunca é demais, né, o que é o CAL, qual é o papel do CAL. Então, ou seja, o CAL ele é uma instituição pública, é uma autarquia pública federal, né, criada por uma lei, ou seja, nós temos uma lei que rege a nossa atividade, e os conselhos profissionais no Brasil e em quase todos os estados do mundo, eles são uma delegação do Estado para fiscalizar uma profissão regulamentada. Ou seja, a nossa profissão, por ser regulamentada, ela é regulamentada porque exige, né, capacidade técnica, porque afeta diretamente a segurança, a saúde da população, então é uma profissão regulamentada. Essas profissões elas são fiscalizadas pelo Estado. E no Brasil, como acontece também em outros países, essa fiscalização é exercida por uma instituição dos próprios, mantida pelos próprios profissionais. Então isso acontece com os médicos, com advogados, com engenheiros, com arquitetos, ou seja, são quase 30 profissões regulamentadas por conselhos no Brasil. Então essa delegação que nós temos, né, a grande missão do CAL, né, ao contrário do que às vezes a gente vê, percebe assim alguma confusão, ela não é uma representação dos arquitetos, não é uma entidade dos arquitetos. Ela é uma entidade pública que tem o papel de fiscalizar a atividade da arquitetura e urbanismo. Ou seja, o nosso principal papel como conselho é garantir que sejam arquitetos e urbanistas que estejam exercendo e oferecendo esse serviço para a população. Então, por um lado, nós coibimos o exercício ilegal para que outras profissões, leigos, não exerçam a nossa profissão, porque ela é regulamentada, exige, né, uma série de, ou seja, uma formação, atribuições, exige um diploma, tem uma formalidade. Então, o CAL serve para garantir que quem esteja exercendo são arquitetos, obviamente para que a sociedade tenha acesso aos profissionais arquitetos, quando da necessidade de uma atribuição de uma atividade do arquiteto. E o CAL também desenvolve, e que é algo que é mais específico do nosso conselho, e é um grande avanço, o CAL ele tem também a missão de promover a profissão. E, obviamente, é promovendo a profissão que nós podemos promover o profissional arquiteto, ou seja, uma promoção indireta do profissional.
Então, garantindo, ampliando, né, as atribuições, garantindo o mercado de trabalho, enfrentando, né, também tentativas de desregulamentação, né, ou de, às vezes, apropriação de alguns temas da profissão. Então, o CAU ele serve para isso. Né, ele ou seja, por isso que essa formalidade, né, do registro, da carteirinha, né, do registro dos trabalhos, do pagamento da anuidade, né, ou seja, o CAU, o trabalho nosso de fiscalização e promoção da profissão é financiado pelos próprios arquitetos. Então essa é uma responsabilidade que a gente tem também muito grande, né, Evelise, com esse recurso, que é um recurso de todos os arquitetos, e nós temos que dar, né, o melhor uso para atingir a esses fins, ou seja, fiscalizar e promover, né, a profissão. Não sei se tu queria comentar, eu acho que esse é um ponto de confusão comum, né, ou seja, qual é o papel do CAU, do IAB, do sindicato, das associações, né, diversas que nós temos. Então, eu acho que cabe lembrar também que o CAU é um conselho jovem, né? Embora o nosso anseio começou, muitos nem eram nascidos ainda, né? Começou lá na década de 60, essa vontade de ter um conselho próprio, essa vontade de se diferenciar, né, sair do regime do CREA, que era muito abrangente. Nós precisávamos desse conselho exclusivo nosso para tratar das nossas questões, né? Então, realmente, eu acho que também pesa essa coisa de ter um conselho jovem, né? É uma caminhada construída dia a dia, mas que realmente a gente está ainda apresentando questões de aprendizado, vamos dizer assim, né? A gente a gente tem tudo o que a gente quer, mas muitas vezes a gente, assim, fica com situações complicadas de embates com o poder público, enfim, mas eu acho que aos poucos a gente vai aprendendo e vai indo, porque realmente a causa é muito nobre, assim. nós estamos iniciando, né, a quarta gestão. Então, o CAU esse ano, inclusive, ele completa 10 anos da sua instalação. É um período curto, né, para uma profissão que tem um passivo grande de problemas, nós sabemos, né, ou seja, nós arquitetos que vivemos o dia a dia da profissão, a gente sabe das dificuldades da relação com o cliente, a dificuldade de buscar uma remuneração adequada, muitas vezes a incompreensão de parte da sociedade ou de instituições, né, da natureza, da qualidade, da necessidade do nosso trabalho. Então, esse passivo, ou seja, temos já uma instituição organizada para enfrentar esse passivo, e a gente vem, né, desenvolvendo esse trabalho, né, nesse período. Tu coloca bem, né, ou seja, são 3 anos, hoje nós somos também a organização do CAU, né, ou seja, o CAU ele tem um conselho que é formado, é um conselho político eleito, né, eleito por chapas de uma forma proporcional, que me parece também um avanço, ou seja, garante a participação de todos os grupos interessados, né, nessa plenária do CAU. Hoje nós somos 23 conselheiros titulares e 23 suplentes, e temos um conselheiro e uma conselheira federal, né, que nos representa no CAU em Brasília. Né, esse conselho, né, se reúne numa plenária mensal, né, que delibera sobre as várias atividades, ações, ou seja, as decisões que o CAU toma, e que depois são, né, desenvolvidas, essas decisões são implementadas pelas comissões, né, e pelo corpo técnico e funcional do CAU. Então, é uma estrutura, como tu falou, é uma estrutura mais nova, ou seja, já temos várias melhorias em relação a conselhos mais antigos, né, e temos algumas novidades também, ou seja, esse plenário que ele é organizado de forma, digamos, mais parlamentarista, ou seja, com vários grupos podendo participar da gestão, me parece também um grande avanço. Garante a pluralidade de ideias dentro do Conselho. Né? E a gente percebe isso, né, nas discussões e nos encaminhamentos que a gente tem nas plenárias e nas comissões. Então, né, terceira gestão, e essa terceira gestão, né, nós apresentamos, e esse é o tema, né, do nosso bate-papo hoje, né, nós apresentamos no período eleitoral, né, todas as chapas apresentaram, né, a nossa chapa apresentou uma plataforma, né, que ao ser eleita, né, temos hoje um plano de gestão, ou seja, uma plataforma de gestão que é a plataforma do CAU.
né, essa plataforma ela foi publicada, né, eu gostaria até que tu comentasse, Velise, como é que a gente construiu, acho que é bacana, né, ou seja, como é que foi a construção dessa plataforma, né, o que vem, né, desse período anterior à eleição, e depois eu posso comentar contigo, a gente pode comentar com os colegas que estão nos assistindo, como que nós consolidamos essas propostas como plataforma de gestão da atual gestão. Sim, a gente construiu, para começar, dentro de uma frase, né, de uma frase dizendo diversidade no pensar e união para realizar. Então, partindo daí e nos reconhecendo como representantes de diversas faixas etárias, raças, gêneros, enfim, começamos a construir nessa linha, né, de todos sermos diferentes e trocarmos todas essas experiências nossas, diversas, com o objetivo de melhorar a gestão, já sabendo dos problemas antigos, né, que já tínhamos encontrado. Eu, como conselheira suplente, que já tinha uma certa experiência na gestão passada, e a partir daí, então, começamos a estabelecer o que nós chamamos de 5 dimensões, né, que são o mercado, a sociedade, instituições, ensino e a estrutura. E estrutura. E estrutura. Então, em cima de cada um desses temas, foi um trabalho até de debruçar mesmo, de muito esforço, assim, de vários colegas que também ficaram à frente da plataforma, né, de juntar todas essas ideias, todos esses argumentos. E aí foi isso, a gente fez toda essa parte, né, de todos os temas, tudo que cada um via que era importante, e aí chegamos nessas 5 dimensões. Eu vi que o pessoal publicou no chat aqui do nosso bate-papo, está publicado o link para a plataforma, convido a todos que entrem, que divulguem, que leiam, né, e que principalmente nos cobrem ao longo desses 3 anos a execução, né, desses compromissos que nós assumimos. Né, tu lembrou bem ou seja, o mote ali, a frase, né, da nossa plataforma, ou seja, né, do grupo que se formou, né, a diversidade, né, no pensar, ou seja, nenhum arquiteto cabe na profissão inteira, nenhum arquiteto consegue representar toda a profissão. Né, nós temos atividades, interesses, áreas de atuação, localizações geográficas, ou seja, nós somos muito diversos. Então essa diversidade a gente buscou trazer para dentro, né? Ou seja, reconhecer essa diversidade e a diferente contribuição que cada um de nós pode dar a partir da sua experiência profissional, pessoal, nas entidades que participa, né? Ou seja, da sua vida. E também outro tema que eu acho que tu mencionou e é importante, ou seja, diversidade no pensar, mas união para realizar. Então, todo mundo que já militou, já trabalhou em alguma entidade, né, e mesmo em outros ambientes, sabe que muitas vezes se cria uma polêmica por aqueles 5% de ideias que eu discordo dos colegas, enquanto que nos outros 95% nós estamos de acordo e às vezes não conseguimos fazer evoluir. Ou seja, tudo que é consenso nós não conseguimos fazer evoluir. Então, essa união para realizar, né, foi o compromisso que nós assumimos entre nós, entre esse grupo. Ou seja, vamos nos juntar, vamos trabalhar juntos para realizar o que todos nós estamos de acordo. Né? E daí saiu exatamente essa plataforma. Ou seja, nós temos uma plataforma extensa, né? Tu falou, são as 5 dimensões, né? Logo a gente vai comentar sobre 2 delas, ou seja, nesse programa de hoje, vamos tentar aprofundar um pouquinho sobre 2 delas. Mas são as diversas dimensões de atividade, de relação do arquiteto com a sociedade, com o ensino, com o mercado, né, essas 5, e também a partir dessa diversidade, né, garantindo que a gente consiga realizar, ou seja, não vamos, inclusive nós temos aí num momento, numa época,
né, de extrema polarização, ou seja, qualquer coisa que uma pessoa diga ou faça, ela já é colocada num extremo oposto da outra, e muitas vezes a gente conversando um pouco, a gente vai perceber, né, que nós temos uma grande gama aí de consensos, né, de ações que devem ser feitas em prol da profissão, e que às vezes não são feitas porque as pessoas focam nessas, né, quem sabe em pequenas, às vezes nem sempre pequenas, mas focam apenas nas divergências e não conseguem focar nas convergências possíveis. Então, tu comentou, né, as 5 dimensões, né, então é a dimensão da sociedade, ou seja, a relação do arquiteto, do CAL, ou seja, a relação da profissão com toda a sociedade, então uma série de propostas, né, e de diretrizes de trabalho nessa área. Uma segunda dimensão que é as instituições, ou seja, a relação do CAL com as instituições, tanto as instituições da nossa área, né, que são as entidades, as faculdades, ou seja, mais próximas, né, como de outras profissões, né, como instituições de governo, como movimentos sociais, como empresas e outras, ou seja, nesse nível institucional amplo. Qual é o diálogo que nós queremos exatamente com essas instituições, o que nós podemos, né, conversar, né, ou seja, na verdade é estabelecer essas pontes, essas conversas com o resto do mundo, ou seja, com o que nos cerca, sair um pouco da nossa bolha, da nossa profissão, que é muito característica dos arquitetos, mais do que em outras profissões. O terceiro nível é o nível do mercado, ou seja, da nossa atividade profissional, né, do serviço que nós oferecemos para a sociedade. Então, o mercado também, né, nas suas amplas dimensões e nas mais variadas áreas de atribuição e de atividade do arquiteto. Depois, o nível do ensino, ou seja, o que o CAL, o que nós estamos propondo, querendo para formar, ou seja, para o ensino que vai formar o futuro profissional. O que nós queremos para o futuro profissional da área da arquitetura? Então, também uma dimensão importante. O ensino é uma área que passa por uma crise grave hoje, né? Ou seja, já vinha em crise, agravado agora pelo tema da pandemia. Né? Nós temos essa ameaça da substituição do ensino pelo EAD, ou seja, um ensino totalmente, né, virtual. Então, isso é algo, né, que é danoso. Temos perdido, em função disso, qualidade nas nossas instituições tradicionais, tanto públicas, privadas, comunitárias, né, e temos muita ação para fazer nessa área. E, finalmente, a quinta dimensão, que é a dimensão de base, que é a dimensão da estrutura, ou seja, a estrutura do CAL, a organização do CAL como instituição para poder enfrentar todos esses desafios. Então, nossa estrutura física, funcional, as ações de organização interna que nos deem base, né, para poder atuar. Então, hoje, né, nós separamos 2 dimensões, né, Evelise, terão outros programas, né, nessa nossa programação, né, do CAL Vivo. Esse tema volta, né, a ser discutido aqui, apresentando as outras dimensões. Então, na dimensão, né, sociedade, né, eu queria que tu comentasse um pouco isso, ou seja, o papel do CAL nessa relação com a sociedade, né, depois a gente pode entrar em alguns temas específicos, mas o mote principal da nossa relação com a sociedade é que todos têm direito à arquitetura, todos têm direito a um profissional arquiteto, né? Toda a sociedade deve ter acesso ao nosso trabalho. Sim, eu acho que o CAL justamente entra fazendo a sociedade perceber isso, né? Perceber a importância da profissão, desmistificar muitos assim, mitos mesmo, né, da população que acha que o arquiteto é um profissional de elite, que o arquiteto é muitas vezes um profissional supérfluo, que é alguma coisa mais, não, posso fazer, sabe? E eu acho que justamente o papel do CAL é mostrar o contrário que é da coisa, né? Que é o que o profissional muitas vezes entra para tornar uma obra com muita qualidade, mais econômica, exatamente o contrário do que as pessoas pensam, né? E eu acho que o principal é fazer a sociedade enxergar a transformação social, né, que pode acontecer com a presença da nossa profissão num poder público,
ou no poder privado, né? A diferença que tem uma obra pensada por um arquiteto e uma que não tem um planejamento adequado, não tem um profissional justamente colocado naquela área. E as atribuições, né? O CAL também zelar por essas atribuições exclusivas do arquiteto, né? Que hoje existem muitos sombreamentos com outras profissões e cada conselho, cada entidade, enfim, se movimenta para abraçar aquela fatia do mercado e muitas vezes, né, nós ficamos numa situação difícil, assim, de praticamente dividir a nossa atribuição com outro profissional, muitas vezes não qualificado, nem que tenha formação para aquilo ali completa, né? Eu até, assim, outro dia a gente estava conversando num outro programa, um bate-papo também, e assim, obviamente que nós que estamos no CAL, nós somos otimistas, né? Senão não estaríamos. Né? Se a gente não acha que pode melhorar, ou seja, se a gente não tem uma esperança nessa melhora, a gente nem estaria fazendo parte do CAL, a gente estaria resmungando lá no nosso escritório. Né? Então, eu vejo, eu não sei se tu concorda, mas numa perspectiva histórica, eu vejo que nós estamos avançando, quem sabe lentamente, mas eu percebo em vários setores da sociedade, né, depois daquele áudio, né, do Laiô, né, que ficou, né, ou seja, circulou pelo Brasil inteiro rapidamente, né, a impressão que eu tenho é que cada vez uma parcela menor da sociedade tem aquela visão equivocada, distorcida, né, uma Bom, né? visão caricata. Né? Eu acho que a gente tem avançado, quem sabe lentamente, né? E aí, claro, o papel do CAL, das entidades, é acelerar esse processo, né? Mas eu percebo mais reconhecimento na sociedade, nos setores da sociedade do nosso trabalho. Né? Então, o tema da baixa renda com a ATES, né? Eu vejo assim uma clara busca dos pequenos comércios, os pequenos negócios pelo trabalho do arquiteto para melhorar a padaria da esquina, né? Que aí tu muda o móvel, a iluminação, reorganiza o espaço, o cara começa a ganhar mais dinheiro, o lugar fica melhor, fica mais atraente. Né? Eu percebo também que as classes médias elas já têm um acesso também maior à nossa profissão, só que, claro, historicamente é uma profissão de elite. Mas eu pergunto para vocês, o médico também é uma profissão de elite, o advogado também é de elite. Por que deixou de ser? Porque nós temos serviços públicos que permitem o acesso da sociedade, né, das pessoas mais pobres, que não têm recursos, permite o acesso a esses profissionais. Então nós temos o SUS, que permite acesso aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Né? Nós temos a Defensoria Pública, que permite acesso a um advogado público, né, para defender causas de pessoas que não podem pagar. Né? E nós não temos ainda um serviço público que permita às pessoas, de uma forma ampla, aceder ao arquiteto. Temos já uma lei, né, que é a lei da ATES, inclusive esse é um dos pontos dessa dimensão sociedade, né, promover a lei de assistência técnica. Por quê? Porque Sim. É uma lei que exatamente garante, né, às famílias de baixa renda o acesso gratuito para as famílias ao trabalho do arquiteto, mas é um trabalho remunerado pelo Estado, por impostos, por programas que remuneram de maneira adequada o nosso trabalho, assim como remuneram enfermeiros, médicos, advogados que prestam esses serviços públicos. Então essa é uma dimensão importante, é conseguir levar a arquitetura para toda a sociedade, não apenas para aquela fração muito pequena que pode pagar historicamente pelo nosso trabalho. Né? E é bom lembrar que essa lei é de 2008, né? Nós estamos em 2021. E agora que se sente um pouco em alguns municípios, alguns lugares do Brasil que estão aderindo a essa lei, né? Também uma coisa, quem trabalha com isso, né, relata que é uma situação bastante gratificante, porque as pessoas realmente começam a vislumbrar, a entender e a vivenciar aquela casa mais saudável, aquela casa que faz um ambiente melhor,
Quer dizer, é qualidade de vida para as pessoas. Né? Então... E a nossa estratégia, né, de promoção da ATES aqui no Rio Grande do Sul, temos até um projeto piloto, né, de sucesso já, que tem demonstrado bons resultados com a cidade de Santa Rosa, né, temos outros, né, com Caxias, com Lajeado, né, com Santa Cruz do Sul, mas é a aproximação exatamente do arquiteto da área da saúde. Ou seja, uma casa saudável cura as pessoas de várias doenças que elas têm por não ter uma casa saudável. Então, habitabilidade, ventilação, iluminação, acesso à água, um banheiro, né, de qualidade, né, um piso elevado, né, do solo no inverno, que não seja direto na terra, né, ou seja, resolver também, né, os problemas graves de instalações elétricas, do botijão de gás dentro do lugar onde as pessoas dormem, ou seja, isso é saúde, isso é segurança. Então, nós somos sim profissionais da área da saúde, é importante que a gente se entenda dessa forma e também passe a demonstrar para a sociedade como um todo essa importância, né? Porque médicos, enfermeiros e outros profissionais não têm remédio para algumas doenças que são causadas exatamente pela deficiência do lugar onde as pessoas moram. Então essa é a importância da ATES também, ou seja, essa promoção ampla para toda a sociedade. Então, isso eu acho que tem, Evelise, tu tem razão, né? Tem um ponto de inflexão. Eu identifico que foi o ano de 2015, né, que o CAU aprovou um recurso, né, ou seja, o CAU de todos os estados e o CAU-BR tem obrigação de utilizar no mínimo 2% da sua receita, que tem origem na contribuição de todos os arquitetos, para promover a lei de assistência técnica, a implantação dessa lei. Eu acho que esse é um ponto de inflexão importante, ou seja, passaram, né, quase 10 anos até que o CAU fizesse esse movimento, e hoje eu percebo que esse movimento está no dia a dia da profissão. Ele está dentro das escolas de arquitetura, ele está dentro de muitos escritórios que conseguiram abrir nichos de mercado efetivos nessas áreas de periferia, né, sendo remunerado, né, pelo seu trabalho e podendo oferecer o seu serviço. E a gente percebe uma sensibilidade cada vez maior e o interesse também cada vez maior, principalmente dos municípios, dos prefeitos e das prefeitas, na implantação. Então esse é um esforço que nós estamos fazendo também, em parceria com as entidades da área da arquitetura, e faz parte desses compromissos nossos nessa dimensão da plataforma, né, que nós chamamos de sociedade. Sim, e o poder público, um bom gestor, né, vai perceber, a olhos vistos, o quanto ele vai economizar em saúde, podendo atuar numa área de melhoria do saneamento, melhoria das condições das casas, enfim. Nós vamos lançar um edital, que é um edital de pesquisa, exatamente para pesquisar esses dados relacionados à assistência técnica. Alguns deles nós já temos, né? Dados de 2011, veja que são dados antigos já, então esses valores podem ter sido alterados para mais. Mas a tuberculose é uma doença que ela é vencida iluminando e ventilando a casa. Porque senão a pessoa é medicada, mas volta para casa úmida, ou seja, continua doente. A casa é doente. A casa é doente, né? Então, esse tratamento para tuberculose ele custa R$ 1.700, se é no início da doença. Se a pessoa é reincidente, é R$ 3.000. E se a pessoa vier a ser hospitalizada, custa R$ 30.000 para o SUS. Então, vejam que ações simples de reforma da casa, que poderiam, inclusive nesse orçamento de 1.700 é viável, nós poderíamos curar essa família e evitar que ela custe tanto para a saúde. Então esse é um dos dados que nós estamos buscando. Esse que tu falou do saneamento também, né? Nós temos dados de outras pesquisas, né, que revelam, né, que R$ 1 investido em saneamento economiza 4, 5, 6, 7 reais depois na área da saúde. Ou seja, sanear a cidade é mais barato do que curar as doenças que essa cidade ou que essa casa vai acabar gerando nas pessoas. Então, esse acho que é uma questão muito importante dessa nossa plataforma, né, no que a gente diria assim, nessa relação com a sociedade. Eu acho que tem outras, né, que são outras políticas públicas também. Né, o tema da lei de licitações é uma frente importante, ou seja, a forma como são contratados os serviços pela sociedade, principalmente pelos órgãos públicos. A garantia também de uma série de atribuições nossas, isso é segurança para a sociedade,
né, não deixar que leigos ou que outros profissionais que não tenham a formação adequada realizem o nosso trabalho. Isso vale para a arquitetura de interiores, né, um tema gravíssimo que acontece na arquitetura de interiores, que são leigos, né, alterando estrutura dos ambientes, leigos projetando instalações. Então isso é grave, isso nós não podemos aceitar, porque coloca em risco o cliente, coloca em risco aquela comunidade, né, aquela pessoa, né, mas o entorno também daquela família. Né. Nós não podemos também permitir, né, que atribuições que são da nossa formação sejam desenvolvidas por outros. Né. Então, o tema do projeto de arquitetura, ou seja, o projeto arquitetônico é de arquiteto, senão teria outro nome. Né. O plano Sim, diretor e o planejamento. Isso ultrapassa a ética, né? Isso ultrapassa a ética. Claro, claro. É a segurança. Exatamente. Então não é assim, não é algo corporativista, queremos garantir esse mercado para os arquitetos. Não, é uma questão de formação. Então, se eu quero ser médico, eu vou estudar medicina. Eu não posso querer ser médico estudando arquitetura. Se eu estudei arquitetura, para fazer arquitetura. Então, a gente tem que estabelecer claramente esses limites. Eu ia comentar na área do planejamento, do urbanismo, é muito comum, planos diretores sendo coordenados por outros profissionais. Em geral, advogados, porque é uma lei. Não, mas a lei ela é resultado de um trabalho técnico aprofundado, altamente complexo, que envolve, inclusive, outros profissionais, não apenas o arquiteto. Mas o arquiteto é quem tem, né, a formação e a competência para coordenar esse trabalho. E assim a gente pode ir para outras áreas, né, do patrimônio, né, o tema do projeto da paisagem, a paisagem entendida no sentido amplo, né, ou seja, o projeto da cidade. Então, esse sempre é um desafio. Né, e essa relação com a sociedade é para fazer com que a sociedade entenda também, né, que depende dela a sua própria segurança. Ou seja, ela tem que exigir também que seja um arquiteto. Né? Assim como a sociedade já exige de algumas outras profissões, já tem isso mais claro, né? Nós temos que ampliar esse esclarecimento, né, na nossa profissão. Sim, áreas de patrimônio, por exemplo, né, que são equipes multidisciplinares com várias, assim, mas coordenadas pelo arquiteto, que é quem tem mais aptidão, formação, enfim, para gerenciar um projeto de restauro, por exemplo. Né? Sim. Eu vi aqui um comentário do Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Um abraço para ti. Né, que esse assunto do plano diretor, né, realizado por engenheiro ambiental, eu já encontrei planos sendo feito pelo secretário, ou seja, o secretário, que é um político colocado ali para fazer a gestão da secretaria, ele mesmo estava fazendo o plano. Então, obviamente que isso é inadmissível. Né? Na área do patrimônio, nós temos conseguido impugnar também vários processos, né? Ou seja, projetos e obras que não têm um arquiteto como responsável técnico, ou seja, outros profissionais, eles são complementares, eles são parceiros nossos, mas a coordenação de um tema de patrimônio tem que ser com o arquiteto. Por quê? Porque nós temos formação para isso. Né? Assim como nós não temos formação para outros temas, e aí sim temos que abrir mão, temos que chamar outros colegas, né, para atuar nessa área. Então, essa dimensão da sociedade, vocês vejam que é também, ou seja, isso é todos os dias, é quase que um mantra, né, que nós temos que todos os dias reforçar. Né. Tem uma tarefa também individual de cada um de nós, arquitetos, né, de formar a sociedade, ou seja, conversar com o nosso cliente, explicar para ele o que é arquitetura, explicar qual é a dimensão, a complexidade, né, a diversidade também do nosso trabalho. Isso é todos os dias, né. Não adianta a gente ficar fazendo esse discurso só para nós, ou muitas vezes, como a gente percebe, exigir apenas das nossas instituições. Né? Eu tenho que exigir também das empresas, eu tenho que exigir dos governos, eu tenho que exigir das associações, né? Ou seja, dos movimentos sociais, eu tenho que exigir de todos que valorizem a arquitetura. Por quê? Porque é através da arquitetura que a gente vai oferecer uma cidade, uma casa mais saudável, mais segura para todos. Então essa é a dimensão. Vejam que não é um desafio pequeno. Está publicado aqui no chat. Né? Entrem ali, vejam. Né? Obviamente que esse material está muito mais bem desenvolvido. Nós estamos aqui num bate-papo, mas é para promover o acesso, né, a esses compromissos que nós assumimos. Então, na dimensão sociedade, deixa eu ver aqui quantos pontos nós temos. Nós temos 7 grandes compromissos, né, nessa dimensão.
né? Convido a todos que leiam e, obviamente, que nos ajudem a divulgar esse material. Depois tem uma outra dimensão, Evelise, que é a das instituições. Né? Ela se confunde, se sobrepõe um pouco com a dimensão sociedade, né? Mas ela é mais específica. Ou seja, a dimensão instituições, ela está diretamente vinculada ao diálogo, ou seja, a necessidade nossa de conversar com os outros, né? Então, nas suas mais variadas dimensões. Então, né, o que tu acha que, ou seja, qual é a importância para ti desse diálogo? Né? O que tu acha desse tema da dimensão das instituições? Sim, comparando com uma instituição do executivo, por exemplo, é fundamental, porque nós vamos fazer as propostas, vamos, né, fazer essas alianças, exigir também que tenha a presença do arquiteto dentro de uma prefeitura, um governo, enfim, um órgão público, e, ao mesmo tempo, fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Exigir que tenha um profissional e exigir a qualidade das ações, né? Por exemplo, essa parte também de, não sei se tu vai entrar depois, mas a parte das licitações, né? A qualidade do investimento público, né? Que o dinheiro é público, então ele tem que ser bem empregado e bem feito, não aquelas coisas que... O CAU é pioneiro, aqui, principalmente nosso aqui do Rio Grande do Sul, em desativar, né, vamos dizer assim, aqueles pregões que a gente vê que vão ser só para constar muitas vezes e fazer aquelas obras a toque de caixa que a gente cansa de ver por aí, com má qualidade, assim, quando inaugura já está com data para acabar, né? Porque de tão mal feita que são as construções devido às poucas exigências dos materiais e da mão de obra, né? Eu vejo, Evelise, acho que tu concorda comigo, que essa dimensão de instituições ela é muito importante para que a gente informe os outros, né? Ou seja, os outros agentes todos, do que nós fizemos, da qualidade e da importância do nosso trabalho. Né? Eu percebo também, dentro da arquitetura, quem sabe até mais do que outras profissões, eu percebo que a gente está meio que sempre falando para nós mesmos. Né? Nós fazemos discurso para nós. Então, nós fazemos eventos para os arquitetos, para os estudantes de arquitetura. Ou seja, a gente está sempre meio que a gente está sempre no mesmo ambiente, na mesma bolha profissional. E, historicamente, eu acho que nós conversamos muito pouco com as outras instituições. Sejam órgãos de governo, sejam órgãos empresariais, movimentos sociais. Eu acho que esse é um passivo importante. Né? O que eu percebo? Muitos desses agentes não têm a informação. Não é que eles sejam contra ou não queiram contar com o arquiteto. Eles não sabem. Então, os órgãos da justiça, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, prefeitos, secretários, né, governadores, empresários, associações empresariais, eles não sabem da importância do trabalho do arquiteto muitas vezes. Eles não sabem que nós podemos resolver melhor, com mais economia, com mais qualidade, aqueles problemas que eles enfrentam no dia a dia. Então é responsabilidade nossa também estabelecer esse diálogo, essa ponte. Então é um trabalho que nós já realizamos na gestão anterior e a gente vai com certeza aprofundar nessa. Ou seja, agora, nessa semana passada, eu acho que foi, nós ganhamos, né, na justiça uma importante atribuição nossa, que é a avaliação de imóveis. Né? Laudos e avaliações de imóveis exclusiva para arquitetos e para engenheiros. Tinham outros profissionais realizando. E por que os juízes aceitavam essas avaliações judiciais, principalmente? Porque ninguém questionava, ninguém informava ao judiciário que isso é uma atribuição profissional, que tem uma legislação, que a legislação tem que ser cumprida. A lei de assistência técnica, a ATES, tem muita gente que não conhece. Nós fizemos reuniões, né, na Defensoria Pública, a gente faz reuniões frequentes com prefeitos,
E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não conhecia essa lei, eu não sabia que existia. Ou seja, vejam que são parceiros naturais nossos para que a gente implante a lei, e esses parceiros não conhecem a legislação. Então, é a responsabilidade nossa também informar, buscar o diálogo e, principalmente, estabelecer essas parcerias, né, para enfrentar, né, problemas, para construir políticas comuns. Então, eu acho que esse é um tema, o que tu falou, né, das licitações, da boa utilização dos recursos públicos, né? Nós podemos sim ajudar, e muito, né, as instituições e órgãos públicos a licitarem melhor, a contratarem melhor, né, a especificarem melhor, né, o escopo, né, do que precisam, do que deve ser contratado, né, a dimensionar melhor também o volume de recurso, a exigir também dos profissionais que façam um projeto, né, adequado e qualificado. Então eu diria assim que essa é uma, quem sabe nessa dimensão institucional, eu diria que é a principal ação nossa, que é essa ação de diálogo e de busca de parcerias, né? Até mesmo, tu comentou, né, a gente comentou, parcerias, essas parcerias, inclusive, reforçar parcerias internas nossas com as instituições de ensino, né, e as faculdades, as parcerias que a gente deve ter e aprofundar, né, e aprofundar com as entidades, reforçar o trabalho das entidades, que é complementar ao trabalho do CAL. Nós temos naturezas diferentes, né, então a gente pode agir, né, de forma organizada em conjunto. Então eu vejo isso. E esse tema também das instituições, uma outra proposta que me parece muito importante é a participação dos arquitetos, e isso tu tem uma experiência boa, Evelise, a participação dos arquitetos nos conselhos públicos, nos municípios, né, o Conselho do Patrimônio, do Plano Diretor, né, o Conselho da Cidade, né, a gente quer entrar também nos conselhos da área da saúde, quer buscar o nosso espaço também, né. Eu queria que tu comentasse um pouco isso, por que é importante, né, a participação, a presença do arquiteto nesses conselhos. Bem, eu vou falar aqui da nossa região aqui, né, de Rio Grande, que a gente, enquanto núcleo do IAB, a gente sempre procurou essa aproximação, né? Chegar e até numa conversa informal, assim, olha, nós temos umas ideias e tal, para conseguir contribuir para a melhoria e tal. E aos poucos a gente foi tendo esses representantes, temos representantes arquitetos no Conselho de Patrimônio Histórico, no Conselho do Plano Diretor, no Conselho Ambiental. Então a gente vai fazendo essa aproximação mesmo, assim, com a prefeitura, quer dizer, cada gestor que entra, lá está o IAB, nós estamos aqui representando os arquitetos e tal, estamos a fim de colaborar, a gente está sempre com essa vontade, iniciativa de partir da gente também, né? Não adianta esperar que, quem sabe eles vão nos convidar. Não, a gente vai atrás, a gente chega e meio que, não digo impõe, mas vai com um jeito a gente vai conseguindo bastante progresso em relação a isso, porque a gente está sempre sabendo dos problemas da cidade, porque nós temos essa representação dentro do poder público, né? Então, eu acho Imagina que as políticas do município, né, ou do Estado, ou seja, desse organismo, né, na área do patrimônio, muitas vezes, elas são ditadas ou são consultadas nos conselhos. E os conselhos estão definindo muitos temas que são, inclusive, da nossa atribuição, decisões sobre mobilidade, sobre parcelamento do solo, né, sobre regimes urbanísticos, sobre tombamento, e muitas vezes os arquitetos não fazem parte dessa discussão de forma organizada, ou seja, outros estão decidindo, sem que a gente possa contribuir, sem que a gente possa opinar e colaborar. Então também, ou seja, os arquitetos agora e as arquitetas que estão nos ouvindo, nos assistindo, será que tem arquitetos aí na cidade que vocês moram? Tem arquitetos nos conselhos? Se não tem, tem que ter. Vamos abrir espaço para o CAL, para o IAB, para a associação local, para o sindicato, ou seja, vamos abrir espaço para
o máximo de arquitetos e de entidades da área da arquitetura possível. Por quê? Porque a nossa opinião, a nossa participação vai ajudar a melhorar a cidade, vai ajudar a melhorar essa política pública. Então, essa relação institucional também é muito importante, ou seja, a nossa presença, né, nos conselhos. Hoje nós estamos presentes em mais de 50 conselhos no Rio Grande do Sul, né, no estado e nos municípios, né, e ainda é pouco, ou seja, temos 500 municípios. Então, essa representação ainda é pequena, nós precisamos ampliar, e essa também, né, esse também é um compromisso, é um desafio que nós temos para essa gestão. Eu diria que essa participação ela é realmente muito importante. Assim, por exemplo, audiências públicas, quando a prefeitura promove uma audiência pública para discutir algum projeto, vamos lá, vamos participar, né? Com aquele velho ditado, quem não envolve não se desenvolve, né? Então tem que ter esse envolvimento, tem que ter esse comprometimento, que nós, enquanto arquitetos, somos também cidadãos da cidade. Então nós temos que temos atribuição, temos a nossa competência, então por que não participar, independente de ideologia política, independente de qualquer coisa, temos que pensar na cidade que a gente vive, né? Na qualidade de vida que a gente isso merece. É política, né? Mas é a política da profissão, ou seja, promover a profissão é através da política. Esse diálogo com as instituições faz parte da política. Não é política partidária e também não é politicagem, mas o diálogo faz parte, né? E nós estamos promovendo, né? Temos alguns resultados e alguns bons parceiros, né? Em alguns projetos do CAL, né? Temos a parceria da ONU Habitat em algumas iniciativas que realizamos no ano passado, ou seja, imagina um órgão vinculado à ONU, né? Que viu no nosso projeto o valor e que se emparcerou, né, junto com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de algumas secretarias, junto com a Federação dos Municípios. Ou seja, esse diálogo ele é fundamental para promover a profissão, ou seja, aquela segunda grande missão do CAL, que é promover a profissão, ela passa por esse diálogo, né, ou seja, porque as instituições têm que conhecer a profissão para que eles possam fazer um bom uso. Então a gente já está indo aqui para o finalzinho, eu acho, Evelise, 20, alguns minutinhos a gente ainda tem. Vamos aí para algumas considerações finais. Eu queria te perguntar assim, qual é a tua expectativa, né, com relação a essa gestão. Vejam que os compromissos que nós assumimos aí foram grandes, né, ou seja, não é pouca coisa. Obviamente, né, tem alguns que nós conseguiremos realizar e outros nós iniciamos e vão ser realizados também mais no médio e no longo prazo. Né, mas eu queria te ouvir aí quais são as tuas expectativas, né, e o que tu está pensando aí que nós vamos poder entregar ao final da nossa gestão, né, para os arquitetos e para a sociedade. As minhas expectativas são as melhores possíveis, assim, até porque essa plataforma foi muito bem estruturada, muito bem pensada, muito bem executada, né? E acho que em cima disso aí já é um guia que nós vamos seguir com esse subsídio, né, de obrigações e de comprometimentos. A gente eu pretendo mesmo fazer, contribuir com todas as ideias, com todas as dimensões, né, que foram propostas. E outra coisa, como nós somos já na nossa plataforma de diferentes locais do estado, isso enriquece bastante, porque podemos, né, trocar muitas ideias, muitas experiências com colegas de outras regiões e adaptá-las às nossas, enfim, aquela troca de experiências, assim. Então, realmente as minhas expectativas são o melhor possível. Se a gente vai conseguir cumprir tudo, só o tempo vai dizer, né? Mas a gente, com vontade, a gente está, né, de que tudo aconteça. É verdade, queria mandar um abraço aqui para a Helenice, né, que foi vice-presidente do CAL na gestão anterior. Um abraço a Helenice. O Márcio Lontra aqui também fez uma manifestação. Obrigado, Márcio, né, que é nosso ex-conselheiro, teu colega e amigo aí de Rio Grande. Eu queria comentar isso também nessa dimensão da instituição. Tem um tema que é uma proposta nova, né, e que a gente está com uma expectativa muito boa. Iniciamos a trabalhar nessa proposta agora, que são os colegiados. Ou seja, o CAL ele tem
né, uma possibilidade pela lei de instituir colegiados. Então, nós queremos instituir colegiados temáticos, nos vários temas que interessam os arquitetos discutir e propor soluções. Então, o tema do ensino, do patrimônio, da arquitetura de interiores, né, o tema dos laudos e perícias, ou seja, vários fóruns, né, colegiados temáticos para discutir, entender, propor, melhorar essas áreas de atuação, e também os colegiados regionais, para que a gente possa regionalmente também, né, reunir os arquitetos e discutir temas que são específicos daquela região. Então, essa é uma proposta que a gente apresentou, né, e que a gente vai iniciar agora, né, a implantação, né, dessa proposta para envolver o máximo possível também de arquitetos, entidades, em todas as localidades do estado, em todas as atividades e as áreas de atribuição. Então, queria também, Evelise, te agradecer. Né, eu acho que nós estamos aí já, né, vivendo o período do Congresso da UIA, né, da União Internacional de Arquitetos. E, infelizmente, algo que eu fico assim, muito sentido, né, esses congressos são maravilhosos, porque ela é uma oportunidade da gente viver a cidade onde ele está sendo realizado. Esse ano passado, né, foi adiado para esse ano em função da pandemia no Rio de Janeiro, e infelizmente, em função da pandemia, ele é virtual. Né? Mas apesar de ser virtual, ele tem aí uma programação excepcional, excelente. Né? Eu convido também a todos os colegas que vejam, tem uma série de atividades que são gratuitas, exposições, palestras e uma série de ações adaptadas, obviamente, a esse modelo remoto. Né? Infelizmente, eu tive a oportunidade de participar de dois congressos da UIA, e é uma pena a gente perder essa vivência da cidade, mas logo adiante a gente consegue recuperar, né, se tudo der certo, se nós tivermos a vacina, né, e um pouco mais de seriedade, né, em alguns dos nossos governantes. Então, participem, né, do Congresso da UIA. Te agradeço, Evelise, e peço também a todos que divulguem a nossa plataforma, que nos ajudem a construir essas soluções e nos ajudem e nos cobrem, né, também esses compromissos que nós assumimos. Então, uma boa noite, Evelise, para ti, muito obrigado. Né, boa noite também a todos os colegas, né, que nos assistiram. Boa noite. Tchau, até. Estamos todos nós. Isso aí. Ó, Luiz Antônio, né, acho que também um abraço. Né, obrigado aí pela participação de todos. Né, bom reencontrar todos vocês, mesmo que seja, né, nesse formato virtual. Tchau, Evelise. Bom trabalho aí para todos nós.